eu vou ler aqui uma passagem bem conhecida, eu acho. Tem 1 Coríntios capítulo 7. Deixa eu ver aqui. É a partir do versículo 16. 1 Coríntios 7, 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Esse pequeno trecho de um outro trecho maior, que é o Paulo falando na clássica passagem sobre o casamento. Antes da gente chegar aqui, é importante a gente lembrar isso, né? Que esse é um dos temas bíblicos, né? Os temas da fé, e as pessoas têm uma relação muito complexa com ele. O casamento é uma relação que as pessoas... A gente vai vendo a juventude hoje. Eu tenho 3 jovens aqui em casa. É engraçado assim como que a gente ficou velho. Nós nos sentimos aqui com 99 anos, indo para 100, porque a mudança de entendimento sobre as relações humanas, uma guinada assim, blá, fora que tem aquela coisa, né? Eu sou pluriverso, homoafetivo, não binário, não sei das quantas. Então, criou-se todas essas coisas assim, da tarde para a noite, assim, blá, né? Mas eu não estou aqui para tecer críticas à sexualidade humana. Estou aqui para dizer que o é eterno, ele não vai deixar de ser eterno independentemente daquilo que os seres humanos vierem a fazer. Eu estava falando sobre as relações humanas. Nós temos essa relação paradoxal, vamos falar dela de maneira clássica, né? A primeira relação clássica que a gente tem, ela é pior do que a relação original. A relação clássica que a gente tem é que o casamento parece que é tudo que as pessoas procuram. Mas a nossa relação clássica com o casamento é que a gente tem aquela história. Casamento é uma vez para a vida, que não pode separar. Que é uma invenção humana esse negócio. Casamento é uma vez para a vida. Porque basta você folhear as escrituras de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que não existe essa coisa, né? Quando o casamento é uma vez para a vida, alguém ali está mandando, está tendo alguma ditadura ali. Tem preferências tribais, tem preferências de plano sobre a duração do casamento, sobre o período que ele vai estabelecer, mas geralmente quando se fala de casamento uma vez para a vida, é alguém querendo mandar em outro alguém, querendo garantias eternas, e isso até gera muita mortandade, né? Se não ficar comigo a vida inteira, vai morrer. Então um monte de mulher morre por causa desse ideal do casamento que tem que ser para a vida inteira, e o homem não aceita o fim da relação. Não precisa nem ser casado. Se você não aceitar uma proposta de relacionamento com o sujeito, você vai morrer, né? Lá na palestra com os casais lá na sede da Migrap, eu levei lá a foto de uma indiana, uma paquistanesa, com o rosto todo deformado, porque ela não quis se casar com o sujeito. Aí ele puniu ela, não vai casar comigo, não vai casar com ninguém não. Então essa coisa do casamento para a vida inteira tem mais a ver com o domínio, com você querer mandar na vida de alguém, né? Tem mais a ver com isso. A outra coisa que a gente faz é começar a colocar de maneira fixa algumas coisas que Deus falou, por exemplo, sobre o fim do casamento. Porque se o casamento está na terra dos viventes, ele
pode ter um fim como tudo na vida. Se a vida acaba, por que o casamento não vai acabar? Se até a vida nossa tem fim, por que a gente entende que casamento não pode ter fim? E aí a gente vai vendo algumas questões, né? Quando Deus vai falando sobre o casamento, ele vai falando do casamento em relação ao propósito que ele arruma para o casal. O que os casais fazem? Os casais querem se reunir por objetivos individuais de um ou de outro, de uma ou de outra parte do casal, mas não gostam de entender quando Deus é quem promove isso. Né? A gente pode ver Deus promover alguns casamentos, como, por exemplo, o casamento de Abraão e Sara. Foi Deus quem promoveu. E era um casamento tenso, né? Porque a Sara, ela não ia na vibe do Abraão. Né? O Abraão era um cara temente a Deus e a Sara se colocava ali. O Abraão era um cara, pelo menos é assim que se registra nas Escrituras, ele era um cara muito temente a Deus, temente mesmo, né? Só um cara temente a Deus iria oferecer o seu único filho a Deus porque ele ouviu a voz de Deus. Olha, eu ouvi a voz de Deus, a voz me confundiu, eu vou matar esse menino porque Deus me deu essa ordem. Ele já tinha recebido muitas outras ordens, tinha se dado bem no cumprimento dessas ordens. Então, ele era um cara temente a Deus. E a Sara, que também recebeu de Deus a vocação de ser a mãe do povo santo, né? Ela nunca levou esse papel a sério. Ela ficava ali do lado de Abraão. E quando levava a sério, era só para ser uma mulher caída. Ah, pega a escrava que eu vou ser a mãe dessa jossa mesmo. Então pega a escrava que o filho vai ser meu. Assim Deus vai cumprir a promessa. E aí Deus vai negociando com as burrices do casal. Né? O que mais que eu consigo me lembrar aqui de um casamento que a gente pode ver nitidamente que Deus separou? Deus entrou lá no casamento de Maria com José. Na verdade, não se tem notícia bíblica de que Deus chamou Maria e olha, eu chamei vocês, que vocês vão criar o meu filho. Não. Deus fala com Maria. De tanto que ele valorizava o casamento como a gente valoriza, a mulher pagã, ele falou com Maria e o José que acolhesse a promessa que Deus fez à mulher dele. Né? E aí, é claro, em função das loucuras que José pensou em fazer, Deus começa a falar com ele. Mas não foi uma coisa assim, eu planejei para vocês dois ficarem juntos, uma coisa acontecer. Porque geralmente quando Deus faz isso, alguém aí não leva a sério. Um casamento que Deus planejou foi o de Osés com Gomer, né? Oséias, separei uma mulher para você. Ela é goma de mascar, e em todas as bocas, a Gomer. E aí, com o casamento separado por Deus, quero mostrar o seguinte: Oséias, você não vai entender essa mulher não, mas a minha graça traz sobre a vida dela. Porque a luz que eu te dei, eu não quis dar a ela. E você vai ser luz na vida dela. Ela nunca vai me reconhecer em você e você vai ter que me reconhecer nesse relacionamento. A gente poderia fazer uma grande viagem aqui em relação a isso. Mas o Paulo está começando a falar sobre casamento e o não casamento. E aí ele começa falando sobre um problema espiritual. A gente quer se separar porque nós descobrimos que o Deus do nosso cônjuge, o Deus que eles adoram, não tem nada a ver com o que a gente adora. Aí o Paulo fala assim, não, gente, se você se separa dessas pessoas, não casem de novo, porque se é um problema religioso, na hora que essas pessoas se converterem, elas vão querer voltar para vocês, que o problema aí é religioso. Né? Então, a orientação que ele recebeu de Deus para aquela situação, né, ele vai até dizer isso no começo do capítulo 7, né? Ele vai dizer assim, se a gente fosse pensar, o casamento é algo tão confuso, porque todo mundo quer pegar todo mundo, ou todo mundo quer ser dono de uma pessoa, é melhor que homem e mulher nem se tocasse, porque a gente está no mundo caído. Mas já que essas coisas acontecem, já que é assim que vocês optam por viver, aí ele vai falar assim, versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Para dizer, Deus deu uma ordem. A mulher não é para se separar do marido. Mas essa ordem se refere a quê? A essas pessoas que estavam com problema religioso. Tinha a mulher querendo ir embora porque ela ia na igreja de Corinto adorar a Deus, chegava em casa, o marido estava acendendo vela para Diana. Eles não estavam gostando muito desse negócio. Né? E ele está dizendo assim, Deus está dizendo que não é para você se separar do seu marido, porque o seu marido vai ser santificado com a sua fé. E eu acho interessante que ele não fala para a mulher converter o marido, vai dizer que na medida que ela andar com Cristo, ou esse marido ia se converter, ou ele iria querer ir embora. Quando ele diz lá embaixo, né?
que se o descrente quiser apartar-se por motivo religioso, que ele se aparte, porque aí não está sujeito nenhuma das partes. Mas ele fala, caso a pessoa vá embora, não se case novamente. Ah, mas por que ele não explicou o porquê? Porque está muito claro aqui desde o começo que o problema era religioso. Só que ele vai dar uma guinada aqui a partir do versículo 17, na verdade, versículo 16, que ele vai nos chamar para essas coisas que a gente adora ficar dando jeitinho para elas. A gente está sempre dando jeitinho para a criação de filhos, para a manutenção da gente no trabalho, para até o nosso ganha-pão, né? Para o relacionamento. Aí ele chega no meio dessa história toda e fala assim, olha, a pessoa quer sair, deixa a pessoa ir. Mesmo Deus tendo falado, não se separe, mas nesse caso aí a pessoa quis ir embora, deixa a pessoa ir. Porque Deus falou para você não se separar, mas já que a pessoa quer ir, não vai segurar essa pessoa. Em outros momentos, né, eu tenho dito isso para alguns casais, tem duas maneiras de você querer se afastar de alguém. A primeira é você se afastando, a maneira óbvia. E a segunda é você ficando e atormentando. Aí tem gente que fica orando todo dia para outra pessoa morrer. Tem gente que fica torcendo para a pessoa morrer de câncer. Tem gente que fica tentando suicídio para poder sair daquilo. Porque Deus falou que eu não posso sair. E não é essa coisa legalística. Deus falou que não era para sair nas circunstâncias em que Paulo estava. Porque em outros momentos Deus não só falava que era para sair, como dizia que era proibido voltar. Lá em Deuteronômio, por exemplo, se o marido se afastasse da sua esposa, no caso ali não era nem divórcio, era repúdio, se ele jogasse ela fora porque ela ia ficar exposta. Em Deuteronômio, então, Deus, para regular as coisas, porque a mulher era que era mandada embora, e ela ficava sem direitos, ela ficava sem amparo, ela virava prostituta, aí Deus falava assim, ó, o marido que mandou a esposa embora e se casou de novo, ele nunca mais pode voltar para essa esposa titular. Porque certamente ele iria voltar com outras intenções vingativas, que era comum naquela época lá em que o Deuteronômio foi escrito, né? Então, em uma situação, quando se separava não se podia voltar, nos dias de Jesus ele faz uma acusação para aqueles homens, né? Ele vai dizer, quem repudia a sua mulher a expõe a tornar-se adúltera. Veja de novo que ele não está falando de divórcio consentido, ele está falando de repúdio. Mulheres não tinham cidadania, então elas eram repudiadas. Repudiou a sua mulher, você está deixando ela exposta para se tornar adúltera, porque ela vai se prostituir para ganhar dinheiro, para se sustentar. Ou então ela vai entrar no outro casamento para ser explorada. Então ele fala, por isso que quem repudia sua mulher a expõe a tornar-se adúltera, e o que casa com a repudiada comete adultério, porque já casava com todas as más intenções possíveis. E aqui Deus está dizendo, não se separem, mas se vocês se separarem, não se casem de novo. Né? Porque o que foi acontecendo ali é que as pessoas foram se convertendo e elas queriam se reconciliar. E no meio dessa coisa toda, mostrando primeiramente que cada tempo tem o seu tempo, cada momento histórico vai ter os seus níveis de relacionamento, ele vai dizer, deixando esse assunto um pouquinho de lado, ele faz a pergunta, por que vocês ficam, estava falando isso, né, que a gente fica tentando dar jeitinho para a criação de filhos, para a manutenção de emprego e para relacionamento. Né? E ele fala, como que você sabe que se você vai salvar essa esposa? Em outros momentos, né, a gente poderia ampliar aqui. Como você vai salvar o seu filho? Como você vai salvar o seu emprego? Por que todo esse estrategismo para viver? Nem só de emprego vive o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só da solicitude da vida, ou seja, Jesus não estava falando nem da ansiedade que é comum, que ele vai falar lá em Lucas 21, né? Em Lucas 21 ele vai dizer que era para a gente não ficar escandalizados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Mas em Mateus ele vai dizer, por que vocês ficam preocupados com a solicitude da vida? O que é a solicitude da vida? Manter o casamento, manter o emprego e manter os filhos sob controle. Esse é o assunto que mais domina o dia a dia. Daí que vem a festa da família. O que é a família? A família do homem trabalhador que paga mico para manter o seu emprego
do marido que conseguiu sustentar o casamento e do pai e da mãe que tem os filhos sob controle. Agora à tarde eu estava conversando com uma pessoa que o filho dela foi flagrado em práticas libidinosas com um adolescente. E aí a pessoa vai e bota o menino de castigo e tudo. Eles estão dizendo, vamos conversar com o menino, não é assim não, pôr de castigo, arrancar nada, não é isso não, vamos entender, tem uma lógica, por que ele entrou nisso? E aí a pessoa foi amaciando, foi ficando mais manso. Mas a gente faz assim, a gente é todo assustado com criação de filho. A gente quer matar o filho porque ele fez uma coisa que está fora do nosso controle. Né? Quer dizer, a gente até poderia resumir a ansiedade de uma pessoa de bem nessas três. Sustentar o casamento, sustentar a família e controlar os filhos. Aí ele chega e fala assim, mas como é que você sabe que você vai salvar alguém com esses ideais de vida? Dando jeitinho para casamento. O que é dar jeitinho para casamento? Né? As pessoas acabam repetindo, por exemplo, algumas questões misóginas. Eu vim aqui, mas meu marido não vem. Então o que eu posso fazer? Eu preciso procurar uma igreja para ver se ele gosta e vai comigo. Não, larga isso. Como é que você sabe que você vai salvar seu marido? Deixa o papo de salvação ser entre Deus e o seu marido. Né? E aqui eu estou falando de casamentos comuns. Estou falando de casamentos como a vida é. Né? Sem Deus ter se posicionado. Porque no casamento de Deus posicionou também tem essa briga. Deus falou com cada um do casal, os dois vão ter que se virar diante de Deus sobre esse BO. Mas, tirando as exceções, que são muitas exceções mesmo desses casos, a palavra de Deus pergunta, por que você está preocupado em manter casamento? Por que você está preocupado em manter família? Né? E chamar isso de família tradicional brasileira. Por que você está preocupado em manter o trabalho? Por que você não trabalha pela comida que não perece? Por que você não labuta, uma frase de labuta, por uma família, pela família de Deus, que é o corpo de Cristo? Por que você não se torna noiva do Cordeiro, que é o único e melhor casamento que um ser humano pode ter? E aí ele começa a perguntar, como sabe se você vai salvar o teu marido? Como você sabe se você vai salvar a sua esposa? E ele dá a resposta. Cada um ande conforme a vocação que recebeu do Senhor. Um de uma forma, outro de outra. E ele está querendo dizer o seguinte, que casamento, criação de filhos e até mesmo uma vida profissional, isso aí cada um recebeu do Senhor. Tem gente que vai ter paz para trabalhar tanto para Deus que muito provavelmente, por exemplo, Jesus, ele não foi um carpinteiro feliz, porque ele veio aqui para poder moldar, né, raspar e envernizar corações humanos, e não para a prática da carpintaria. Mas até que esse dia da vida dele não tivesse chegado, talvez ele não era um carpinteiro feliz. Né? O casamento, o trabalho, e quando Jesus estava falando sobre o trabalho, né, ele convidou a gente para trabalhar pela comida que não perece, né? E quando ele falou sobre casamento, ele estava nos convocando para que a gente fosse, como diz João na sua linguagem casta, né? Que a gente fosse noiva do Cordeiro. O grande casamento da nossa vida tinha que ser a nossa relação com Deus. Daí vem todas as coisas. Fica parecendo até que é um convite para que a gente seja etéreo, né? Então não existe casamento, não existe nada, a realidade é uma ilusão. Não, é só porque quando a gente está em Cristo Jesus, né? Quando a gente é noiva do Cordeiro, quando a gente trabalha pela comida que não perece, e quando a gente faz parte da família de Deus, conforme Jesus falou, aquilo que é terreno, que é temporal, que é fugaz, isso vai ganhando uma concretude. Né? E aí ele chega e fala assim, por isso que o convite não é que você age de uma forma ou de outra, o convite é cada um viva conforme a vocação que recebeu. Eu, por exemplo, desde que me conheço como gente, eu sinto que eu ia casar cedo, eu queria casar. Eu era um cara de 14 anos que meu namoro gerou escândalo na igreja, estava com 14 para 15 anos que eu conheci a Sônia. Mas ali já era um cumprimento da minha vocação. Eu já estava partindo para o casamento e nem sabia. Eu falava com a Sônia, só não caso antes porque
não tem jeito, a gente é menor de idade, né? Então tivemos que namorar de 14 anos e meio até os 19, quando a gente conseguiu se casar. Com todos os dramas ridículos e horríveis de um casal de crente da década de 80/90. Né? A gente começou a namorar em 89 e a gente se casou em 1993. Todos os dramas horríveis de um namoro assembleiano, melhor dizer. Que me ensinou muita coisa para eu ajudar as pessoas que namoram atualmente, aquelas que querem levar um namoro a sério. Não consigo ser da geração do porno funk. Mas eu sempre soube que eu ia me casar cedo. E fazer essas coisas não quer dizer que você vai ser um indivíduo perfeito, só quer dizer que você está atendendo a vocação. A gente constituiu família cedo e eu sempre tive uma relação meio incrédula com o trabalho, porque eu sabia que eu tinha um trabalho rodando dentro de mim e ele é motivo de chacota até hoje, porque o meu trabalho, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é conversar com alguém no WhatsApp. Meu trabalho é ficar lendo um livro no Matagal e sair de lá e produzir um tanto de coisa. Aliás, foi esse trabalho tão ridículo, tão zombado, que foi me fazendo, com o tempo, me tornar professor. Porque você vai lendo tudo quanto é coisa, tudo quanto é obra. Eu lembro que lá na faculdade eu tinha um colega lá que ele falava assim comigo: "Ô Alexandre, você é o quê? Você quer ser um erudito?" "Não, só estou lendo porque eu quero ler, eu gosto de ler." Ele achava que você quer ser um erudito? Você está aqui no curso de psicologia, aí na época que eu estava lá, eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, vendo aquela coisa toda assim, gente, que coisa mais sem significado que as pessoas veem isso com respeito, né? O Livro dos Espíritos. Eu acho, meu Deus, por que as pessoas leem isso se a gente achou todas as fontes do conhecimento, né? Eu, como professor de Ciências Humanas, eu gosto de falar sobre as muitas crenças para que os alunos aprendam a não ter preconceito contra a religião alheia, mas o grande objetivo da gente falar sobre todas as coisas é dizer: tomara que os seres humanos se encontrem com o Pai dos Espíritos, como diz, é Tiago que fala isso? O Pai dos Espíritos, o Pai das Luzes. Porque essas coisas todas perdem o valor. Então, mas para a gente chegar nisso, você vai vendo, por exemplo, uma figura que eu admiro muito, como o pastor Gaifal, que estava comentando agora, uma entrevista dele, que ele foi encontrando um tanto de pessoas para abraçarem aquilo que ele era. Tem muita gente que acha muito bobeira o que ele é, mas muitos outros, milhões e milhares, falam assim: meu Deus, que maravilha, né? E aí, essa foi a vocação de Deus para o Caio. A vocação de Deus para mim é assim, como se você tivesse que viver a vida inteira sendo zombado em qualquer coisa que você fizer. Porque seja lá qual o assunto no qual você se concentrar, aquilo vai ser motivo de chacota. Uma hora você vai ser acusado de falar só sobre sexo, outra hora você vai ser acusado de falar só sobre política, outra hora você vai ser acusado de falar só sobre Caio, outra hora você vai ser acusado de falar sobre um monte de coisa. E aí o presbítero fala: olha, você não tem método nem garantia de salvar ninguém. Tá, como é que você responde isso? Cada um ande na vocação que recebeu, conforme aquilo que Deus instruiu. Então, eu fui seguindo o meu desejo pela leitura da palavra, pela leitura de tudo quanto é coisa para poder entrar nesse mundo do Evangelho, sem querer fazer disso uma filosofia de vida para ninguém. E ao mesmo tempo não conseguindo falar, me expressar e produzir sem ser a partir da palavra do Evangelho eterno de Jesus, né? Seja na sua versão escrita, que é a mais pobre de todas, seja na sua versão vivenciada. Cada um ande conforme a vocação que recebeu. Um de um jeito, outro de outro jeito. Ele está dizendo, tem gente que nasceu para ser solteiro, tem gente que nasceu para ser casado, tem gente que nasceu para ser articulado como Caio Fábio e Jesus de Nazaré, tem gente que nasceu para ser ermitão, como talvez eu, um ermitão dos centros urbanos, ou João Batista, ermitão lá das planícies de Qumran. Tem gente que nasceu para ser amado por todos, tem gente que nasceu para ser odiado por todos. Não tem problema. Cada um ande na vocação que recebeu, ande naquilo que recebeu de Deus. Né? Aí ele fala, ande cada um segundo o seu tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E aí ele começa a falar sobre escravidão, liberdade, rito ou não. Olha, você foi chamado
num contexto de escravidão, você não consegue olhar para o mundo sem a lógica da escravidão, não te preocupes com isso. Por outro lado, significa, não queira que o mundo inteiro seja escravo, porque não te preocupes com isso, significa, pode ser que você vai receber a chance de mesmo continuando a ser escravo, receber uma lógica do não escravo, que foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Ele teve a vocação dele toda na escravidão. Ele era eunuco, perdeu os seus membros viris para ser eunuco nos palácios reais, como a profecia dizia. Mas ali na sua escravidão babilônica, ele foi livre para se relacionar com Deus e deixar um grande legado para os judeus. Então, se você foi vocacionado numa escravidão, aliás, quem aqui não é escravo, né? Nesse momento, eu como professor, sou escravo do governo Zema. Quarta-feira agora a gente vai tentar fazer uma paralisação com todos os nossos colegas, e aí não tem outra palavra, imbecis, alienados, conformados, medrosos e tudo de ruim, que é uma vergonha você ter um estado onde gente graduada não vai lutar pelos seus R$350 por mês, porque, eu tenho minhas férias programadas, é isso. Aí a palavra para mim é, você foi chamado no meio dessa galera escravizada, que gosta de ser escravo? Contudo, se você ainda pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. Se essa oportunidade vindo de maneira linear, com Deus falando assim para Pedro, Pedro, vem te buscar na prisão e você vai sair entre as grades. Se essa prisão vindo com cara de tragédia, cara, você vai perder a sua função pública, porque conseguiram prosperar contra você. Eu me lembro quando, em 1997, um casal que eu e a Sônia nunca tínhamos visto antes e nunca mais vimos depois, eu lembro que era o irmão Guerra e a sua esposa. A Sônia com um trabalho muito bem sucedido com crianças, e ela era chamada de Xuxa para as pessoas estarem invejadas dela lá, e lá vai a Xuxa, porque ela, no jeitinho dela, estava fazendo as coisas lá, e a igreja enchia, e as crianças pediam para ir no culto, e ela ocupava uma sala do tamanho dessa casa aqui, cheia de crianças, né? E eu ficava lá com a adjuvante durante o culto, fazendo a parte do louvor para ela. E por outro lado, já aconteceu um fenômeno comigo, que os meninos, que eu não tenho jeito que me jogo, eu sou o professor mais cansativo que você puder imaginar. E aí eu fico agradecido a Deus, porque eu sei que se Deus me concedeu uma função pública, Ele é que entra comigo na sala e faz quem tiver de se interessar pela aula que eu tenho a dar, se interessar. Fora isso, eu sou um péssimo professor, não vou chamar a atenção de jovem nenhum, não consigo chamar a atenção nem de um trabalho que a gente começa aqui, as pessoas não vêm, elas não se afeiçoam por isso, eu tenho plena consciência disso, isso não é complexo de inferioridade, isso é senso claríssimo da realidade, né? Não tenho isso, ou seja, qualquer coisa que acontecer daqui para frente é puro milagre de Deus, porque não tem carisma. Mas é legal porque nessa escola de onde estão tentando me tirar, todos os dias eu escuto elogio de algum aluno e eu sei que isso é dom de Deus. O cargo é público, a aula é de um projeto científico, mas a função de fazer alguém aprender ali é o que está escrito aqui, cada um ande segundo a vocação que recebeu. Até quando você está fazendo algo secular, estava dizendo, né? Talvez Jesus não era um carpinteiro muito feliz, porque o grande sonho carpintal dele era moldar corações humanos. E moldar com cara de incompetência, porque que homem incompetente, né? Ele fala para multidões, ele faz curas a multidões e as multidões não seguem. Nem os seus apóstolos conseguiam entender o que ele estava falando. O que a gente tem aqui no relato dos evangelhos ainda está muito pobre perto daquilo que Jesus queria falar. Mas é isso. Cada um ande conforme a vocação que recebeu, porque eu estava falando da escravidão. As pessoas se contentam em ser escravos. Quando o Apocalipse fala que todo mundo ia receber a marca da besta, é isso. Não é só receber a marca da besta, é gostar dessa marca. Que é isso, meu filho, é competência, tem que fazer MBA, tem que ficar toda hora se preparando. Tudo que você fizer ainda é pouco. É o mundo das competências. E aí não tem problema, cada um ande conforme a vocação que recebeu. Eu estava falando do irmão Guerra e da sua esposa, né? Aí estava lá, eu com aqueles adolescentes, que eram motivo de chacota de gente da minha intimidade, da minha família. Lá vai eu ser, que os meninos, favela, não sei o que, tal.
mas era uma coisa tão gostosa, tão agradável, tão legal. 3 horas da tarde eu batia lá na igreja, aí vinha aquele tanto de adolescente assim, vão visitar o quê? Aí aquele carro alegórico de adolescentes querendo visitar todo mundo. Outro dia veio um deles aqui, já um senhor de 42 anos, entregar um gás. Aí tá assim, nossa, eu lembro das visitas que você fazia lá em casa, a gente rodava com o físico e tal, visitava a tarde inteira e depois a gente voltava para ir pro culto. E os meninos começavam a disputar ali, eles queriam ler livros, né? Aqueles livros. Aí eu andava com tantos de livro na mão, porque tinha que distribuir, emprestar. E aí tudo era promovido por Deus. Por quê? Porque cada um ande conforme a vocação que recebeu. Aí chegou esse irmão Guerra e falou assim, eu não chamei vocês dois para coisa pequena não. Eu estava muito feliz com os adolescentes. E aí Deus falou que a gente tinha chamado a gente para coisa superior àquilo. E aí começa-se toda a nossa questão que vai influir no nosso casamento, no nosso sustento e na nossa vocação. E aí eu me lembro que depois que aquele irmão falou isso, a gente já casado, comprometido com o ministério e tudo, falou que a partir do dia seguinte Deus ia fazer uma mudança na vida da gente. No dia seguinte eu perdi meu emprego. E a gente ficou sabendo na mesma semana que a Sônia estava grávida da Brenda. E aí, né, foi uma gravidez muito tensa, porque cada um vai andando conforme a luz que recebe ou conforme a luz que consegue receber. Então a Sônia ficava muito perturbada com aquelas questões e Deus ali presente. Mas é isso, você tem que ficar o tempo todo em negociação com o Espírito de Deus e com o fenômeno humano. Então, por exemplo, a minha paz para muita gente é vagabundagem e a perturbação da Sônia para muita gente é eficiência. E o casal vai se constituindo ali, vai se constituindo, isso dá problemas internos, externos, adjacentes. E o texto bíblico não faz negociação. Cada um ande conforme a vocação que recebeu, conforme aquilo que Deus tem ordenado, instruído. Se você nasceu escravo, como eu estou sendo escravo, por exemplo, de um governo, nós acabamos de sair de uma escravização de um governo anterior, não te preocupes com isso. O seu Senhor é Deus. Mas se você pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. E é o que o Paulo quer dizer para todos os casamentos, menos aqueles que Deus nitidamente se manifestou. É aqui que eu passei a ter paz para aconselhar casais. Para mim, todos os casais estão livres para serem quem são. Né? Até aqui a gente está com algumas pessoas aqui que acabaram tendo de finalizar um casamento. Porque é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Você tem chance de sair disso, aproveita a oportunidade. E aproveitar a oportunidade não quer dizer que você vai ser feliz 24 horas por dia. Quer dizer que você vai aproveitar a oportunidade, porque você está em Cristo. Você tem que estar em Cristo num casamento que vai ter uma aparência de escravidão. E você tem que estar em Cristo num casamento que você não gostaria, mas ele teve de morrer. Porque um casamento que é sério, às vezes, ele precisa morrer. Por isso que o Paulo vai falar. A questão não é ficar junto e nem se separar. A questão é, cada um ande conforme aquilo que recebeu do Senhor. E o que nós todos recebemos do Senhor em última análise? Nós recebemos do Senhor o nosso casamento com Ele. Né? Ele vai falar em outros lugares. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em outras palavras, quer eu tenha emprego ou não, eu sou do Senhor. Quer eu seja casado ou não, eu sou do Senhor. Quer os meus filhos sejam modelo de família para o universo, quer eles sejam modelo de perversidade, eu sou do Senhor. Não tem romantismo para isso. Até porque Deus nunca ficou preocupado com o romantismo. Deus sempre está preocupado com o que você está recebendo da revelação que eu te dei. Qual é o seu compromisso comigo? Então, quando Paulo fala no meio do casamento, que é o que as pessoas tanto valorizam, quando ele vem falar sobre essa questão, né? Primeiro ele faz a pergunta, pare de dar jeitinho na vida de vocês, porque como é que vocês sabem que vocês vão salvar qualquer coisa na vida de vocês? Não é com jeitinho, como é que ele sabe? Ele vai responder. Como sabes que você vai salvar ou o seu marido, ou o seu filho, ou o seu trabalho? É andando conforme a vocação que você recebeu do Senhor. De maneira que eu posso dizer aqui, sem medo de errar, os melhores casamentos que eu conheço são aqueles onde cada parte do casal tem um compromisso com Deus. Se cada parte do casal tiver um compromisso com Deus, aí você tem um casamento. Porque a gente joga Deus para o alto, joga Deus para o lado, pisoteia Deus e fala assim,
esse cara está usando Deus como desculpa para não gostar de mim. Meu Deus, as pessoas que têm compromisso com Deus deveriam entender que não existe casamento bom onde uma das partes do casal não gosta de Deus. Porque Deus não é amor. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou me relacionar com tudo aquilo que o Espírito de Deus concedeu a mim. É o que o Paulo vai falar para os escravizados. Olha, ser escravo, a gente não pode mudar a estrutura do planeta. Mas faça o seguinte, seja escravo como que servindo ao Senhor. Porque alguns nessa escravatura servindo ao Senhor, descobrem por meio dele o caminho da liberdade. De outros, talvez porque a condição psicológica não sabe ver uma vida fora daqueles muros da escravidão, vão morrer ali. Às vezes vira um escravo poliglota. Acontecia, né, no Brasil, sem querer com isso promover a escravização, mas muitos escravizados aqui se tornaram escritores poliglotas. Não puderam lutar contra a própria escravização, mas puderam se entumecer de entendimento, de sabedoria para lutarem contra a escravização dos seus descendentes. Por isso que até as leis são assim, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário, né? Que a partir dos 60 anos não era mais escravo. Até que veio a Lei Áurea, e olha que interessante, quantas pessoas lutaram por isso, para ainda hoje você ter um Fernando Holliday que não quer que as pessoas avancem no conhecimento da própria libertação. E o Paulo vai falar assim, essas discussões políticas vão existir, ideológicas vão existir, as discussões de fé vão existir, a mulher vai achar que você não gosta dela porque você ama Deus. O que importa nisso tudo? Que os melhores casamentos que a gente vai conhecer são aqueles onde cada um recebeu uma vocação. Qual que é a vocação? Ser cheios do Espírito Santo. E aí o casamento vai ficando bom. Só que tem gente que pode desgostar de você porque você é cheio do Espírito Santo. Aí deixa ele ir. Porque aqui o problema dos coríntios eram as divindades gregas. O pior somos nós, quando os nossos problemas são as divindades ideológicas. Né? Não gosto de leitura, não gosto dessas coisas. Não gosto de nada. Cara, você fala assim, cara, você recebeu um presente de Deus, está do seu lado, você não gosta de nada dessa pessoa. Aí o Paulo vai falar assim, olha, é porque a pessoa não está sabendo andar na vocação que recebeu. Porque se eu sei andar na vocação que eu recebi, eu vou adorar a mulher que Deus me deu. Se eu entendi que o casamento faz parte da minha vocação. Adorar que eu falo é gostar de paixão. Né? Aí tem muita gente, aqui que o Paulo vai dizer, por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, porque não discernem o corpo, não discernem a relação que Deus construiu, não discernem a família que Deus quis instituir, não discernem o trabalho que Deus te deu, e o trabalho que Deus te deu não é ser um bom empregado, o trabalho que Deus te deu é ser fiel a Ele, é vocação. Né? Olha Daniel, lá na Babilônia teve prosperidade, mas olha o nível de implicância que eles tinham com ele. Ele teve que, os colegas dele tiveram que parar na fogueira, terem a fogueira aquecida 7 vezes. O Daniel teve que parar na cova dos leões. Toda hora uma conspiração contra os caras, porque os caras eram fiéis a Deus, mas eles nunca perderam o medo de perder o empreguinho babilônico deles. Porque a vocação deles não era ser alguma coisa na Babilônia. Mas olha que interessante, enquanto eles eram fiéis a Deus contra o próprio emprego, eles não deixaram de ter o emprego deles. Né? Então, enquanto você é fiel a Deus num casamento que você sabe que Deus te colocou, aquele casamento vai se estabelecer. Mas se Deus nunca te falou nada de casamento e você está sendo fiel a Deus e a outra pessoa está sendo só infiel mesmo, aí ele vai dizer, essa é a sua chance de ficar livre. Aproveita a oportunidade. Ah, qual que é o texto bíblico sobre o divórcio? Aproveita a oportunidade. Esse é o texto bíblico. O resto são questões circunstanciais. Ele está dizendo isso. Ó, se você foi chamado sendo escravo, não te importes com isso. Não te importes com isso significa, ou você pode continuar escravo, ou você vai descobrir uma hora que você vai poder aproveitar a oportunidade. Mas se você ainda pode se tornar livre, aproveita a oportunidade. O importante é que a nossa vida uns com os outros é resultado da nossa vida com Deus. Nada aqui tem sentido, nem a minha leitura das Escrituras vai ter sentido se eu não consigo discernir que a minha vocação é ter uma família em Cristo,
é ter minhas relacionalidades em Cristo, transforme-se essas relacionalidades em casamento, em algo que seja passageiro, em algo que seja eterno. A minha liberdade é ter o meu trabalho, seja ele qual for, em fidelidade a Deus. Que uma hora você vai falar assim, agora eu estou livre para ser só de Jesus, conforme eu penso que seja ser só de Jesus. Né? Então, que a gente não abra mão disso. Que a gente não abra mão do nosso compromisso com Deus. Porque se cada um aqui levar muito a sério o compromisso que tem com Deus, coisas começarão a acontecer. Entendimentos começarão a brotar. Ousadias começarão a serem discernidas. E a gente vai começar a entender. E a gente nem precisa estar juntos. A gente só precisa ser fiel a Deus onde a gente tiver de estar. E é isso que eu queria pensar com vocês hoje. Que a questão não é ficar de um jeito ou de outro. A questão é ficar do único jeito para o qual nós somos chamados. Que é a vocação, ou seja, é você viver de acordo com a voz que te habita. Que para uns podem ser delírios, para outros pode ser alucinação, para outros pode ser orgulho, para outros pode ser invenção. Mas o papo de Deus é com você, não é com quem está interpretando o que esteja acontecendo com você. Então aproveita a oportunidade. A oportunidade de cada um aqui agora é hoje, né? Ninguém se faça profano como Esaú, que trocou a vocação que recebeu de Deus por um prato de lentilhas. Claro que em relação ao indivíduo Esaú, para mim isso já está ultrapassado, porque o Esaú, no final das contas, não trocou nada. Ele era um ritualzinho de família mal interpretado. Esaú foi um homem próspero, o pai dos beduínos, junto com Ismael. Ele só não teve descendência, isso foi dito que ele não teria. Agora, a gente se torna Esaús espirituais quando a gente cai na invejinha de Jacó, o vocacionado. Que às vezes tem gente que é de Deus, que é vocacionada por Deus, que entra no seu caminho para dizer assim, assim não serve não. Aí Deus está dizendo, não troque a sua vocação por um bom conselho de uma pessoa que é até de Deus, mas não foi essa pessoa que é de Deus quem falou com você. Quem falou com você fui eu. O compromisso é comigo. Enfim, a gente poderia ficar pensando nessas miríades de possibilidades as quais nos induzem nos condenar.